A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Obrigada, Deus abençoe sua vida por você estar aí ouvindo a palavra do Senhor através da minha vida. Ele é fiel em todo o tempo e a sua misericórdia ela dura para sempre. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de ânimo para você que está desanimado, tá bem? Você que se sente assim desanimado, hoje acordou assim, vamos dizer, tem gente que fala assim, hoje acordei com o pé esquerdo. Não, você acordou com os dois pés. É você que está só focando em um pé. Começa a focar nos dois pés, porque você precisa deles para andar, tá bem? Então, você não acordou com o pé esquerdo, você hoje não acordou virado, não. Você acordou normal, só que você está focando demais no seu problema e esquecendo que existe um Deus que pode solucionar todas as coisas, independente de qual seja, Ele resolve tudo. No livro de Isaías, Ezequias está preocupado. Ezequias, ele era o rei de Israel e ele está muito chateado porque ele recebe uma afronta do rei da Assíria. E você sabe que quando nós recebemos afronta, a primeira coisa que vem dentro de nós é uma raiva. Não sei você, mas eu sou assim, quando eu sou afrontada, me sobe assim um sangue na cabeça. E se a gente não vigiar, a gente ira e peca, né? E eu sempre comento nas minhas mensagens, porque irar todos nós podemos irar, mas nós não devemos pecar em cima dessa ira. E quando nós recebemos uma afronta, uma ameaça, o nosso coração fica angustiado. Não tem como você falar, não estou de paz, estou em paz, estou zen, estou tranquila, tudo na paz do Senhor. Não é assim. Um ser humano que tem sentimentos, né? Não estou a falar de um psicopata que não tem sentimentos, que não sabe sentir a dor do outro, que não sabe ver os sentimentos do outro. Eu não estou a falar nada disso. Eu estou a falar de pessoas que têm sentimento na alma, tem pessoas que sentem a dor do próximo. Se uma pessoa chora, ela se emociona também, ela se entristece também. Se a pessoa passa pelo luto, ela também passa junto com a pessoa, porque ela sabe a dor que a outra está a sentir. E o rei Ezequias, ele recebeu, não foi uma pequena afronta, porque tem afrontas que são pequenas, que a gente recebe na hora e depois a gente até esquece, já passou. Não, ele recebeu uma grande afronta, porque ele estava recebendo a afronta do rei da Síria, um homem poderoso, que conquistou vários reinados, que matou muita gente com seus guerreiros. E essa afronta deixou ele muito desnorteado. E ele queria ouvir uma palavra do Senhor, ele queria ouvir Deus falar com ele. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que quando estão assim, sem saber o que fazer, diante da situação que se pôs diante de você, você vai correndo falar com Deus e você pede para que Deus fale com você também. Ele rasga as vestes, ele cobre de pano de saco, se cobre de pano de saco. E ele vai falar com Deus, isso significa se humilhar. Ele está dizendo assim, não, o reinado que eu tenho, o poder que eu tenho, tudo aquilo que eu administro, é Deus que me entregou, confiou. Ele está fazendo um sinal de humilhação, porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante dos homens, os homens se sentem poderosos sobre nós e acha aquilo muito maravilhoso, porque você está se humilhando diante do homem e isso para você é uma vergonha. E para outra pessoa que você está se humilhando é uma honra, uma glória ver você se humilhando. E você talvez nem recompensa nisso você vai ter, a não ser vergonha. Mas quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta, Ele nos honra, Ele abate os nossos inimigos. Porque aquilo que eu tenho como vergonha, a palavra de Deus fala assim que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que querem ver o meu mal. Ele confunde o seu inimigo, ele envergonha o seu inimigo, porque você se humilhou diante dele e você disse a Deus, eu estou aqui me humilhando, porque eu sei que eu não posso fazer nada se o Senhor não me ajudar. O rei Ezequias, ele se apresenta na casa do Senhor
E ele vai lá, chama o seu mordomo, por nome Eliaquim, Eliaquim. Você vai até o escrivão, Sebna. Você vai até ele. Você vai aos anciãos dos sacerdotes. Você vai com veste de pano, de saco. Todos eles apresentem-se ao profeta Isaías. E vocês vão passar para ele o que está acontecendo conosco aqui. Talvez ele não está sabendo o que está se passando, a ameaça, a afronta. E eu preciso que Deus fale comigo. Era mais ou menos isso que no livro de Isaías 37, o rei Ezequias está dizendo: eu preciso ouvir Deus falar comigo. Não tem como. Eu estou num ponto que eu não sei para onde vou. Se olho para a minha direita, vejo inimigos. Se olho para a minha esquerda, tem inimigos. Atrás vem inimigos e à frente não sei o que virá. A palavra de Deus no Salmos 91 diz para mim e para você: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não serei atingido. Porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Só que nesse contexto aqui, Isaías estava dizendo: eu preciso ouvir Deus falar comigo. Então vai lá, Eliaquim, vai os anciãos dos sacerdotes, se veste como eu estou vestido, se apresenta diante do profeta Isaías e fala para ele que este é um dia de angústia. Que dia você está vivendo hoje? O que você está passando hoje? O que está tirando a sua paz? Tem dias assim. Uma conta tira a minha paz. Uma palavra do meu cônjuge tira a minha paz. Um filho rebelde na escola tira a minha paz. Um trabalho onde eu estou indo, que eu chego lá todos os dias, sou afrontada por pessoas do mesmo nível que eu, mas por estar lá mais anos, se sentem superiores. O que está tirando a tua paz? É você fazer planos e mais planos, e esses planos não se tornar realidade, mas só ficar na sua mente, no papel da sua mente, porque nós fazemos planos, nós temos tipo assim, um caderno na nossa cabeça, nós escrevemos lá mentalmente. Comigo é assim, tem pessoas que escrevem como um diário, no papel físico. Mas aí está, o que está tirando a sua paz? A afronta da parte do rei da Síria, Senaqueribe, veio tirar a paz do rei Ezequias. Mas eu faço essa pergunta e você já pensou no problema? Porque quando eu perguntei o que está tirando a sua paz, você pensou, você conectou agora no seu problema. E eles foram até o profeta Isaías. E quando chegaram diante do profeta Isaías, eles disseram: olha, o dia não está sendo bom. Então o que está acontecendo? Está vindo um dia, o dia já não está bom, mas nós estamos nos sentindo como se estivéssemos sendo envergonhados. O dia não está bom. Esse dia é dia de angústia, de castigo, de vergonha. Porque os filhos, eles são chegados à hora de nascer. E não há força para dá-los à luz. Já foi gerado. A promessa já foi gerada. O sonho já foi gerado. Mas quando chega o momento dele nascer, nós não temos força. Porque estamos sendo afrontados. E o que me parece é que eles querem tomar tudo aquilo que é nosso. E olhando para eles, eles têm a força humana, a capacidade humana. Carros e cavaleiros com seus homens poderosos treinados com seu exército.
aqueles homens estavam diante do profeta Isaías e estava dizendo: nós fomos afrontados. O rei está mandando te dizer que nós fomos afrontados. Afrontar o Deus vivo. Eu respiro assim, sabe por quê? Porque o inimigo, ele é astuto. E ele sempre vai nos fazer, ou sempre vai usar pessoas para nos fazer tristes, para tirar a nossa motivação, a nossa alegria, para matar a criança no dia do parto, no momento que ela está prestes a nascer na nossa vida. Ele vai tentar fazer da sua vida um aborto, criar em você isso, para que você aborte os planos do Senhor, para que você desista da promessa de Deus, para que você desacredite que um dia Deus falou com você. Ele vai fazer de tudo para que aconteça como aconteceu nesse tempo, na vida daquele povo. É chegada a hora de nascer, mas não temos forças para dar à luz. E eu falo com pessoas assim que sabe que chegou o momento disso acontecer na sua vida. Mas você não tem força de orar, você não tem força de fazer um jejum, você não tem força de ler a palavra, você não tem força nem de escutar a palavra. Mas o seu desespero é tão grande que você está ouvindo agora. Porque você está como esse povo. O que nós vamos fazer? Já não há solução. Olha o perfil do rei da Síria. Olha o perfil dos guerreiros do rei da Síria. São mais poderosos do que nós. Quem somos nós diante desse povo? Mas há uma diferença. Você tem Deus e o teu inimigo não. Deus é com você, mas Deus não é com os seus inimigos. Há uma diferença aí. Há uma diferença que você ainda não entendeu. Talvez, olhando, claro, é normal, nós temos olhos, Deus nos deu esses lindos olhos para que nós possamos ver. E eles olharam e realmente o exército é grande, o povo é poderoso, o rei é poderoso. Mas, tem um mais, que Deus não era com eles. Deus era com o povo de Israel. Então, o Senhor, através do profeta Isaías olha para aqueles mensageiros do rei Ezequias e diz assim: dizes ao rei, ao vosso Senhor, que o Senhor tem uma palavra para ele. Diz para o rei Ezequias não temer, por causa das palavras que ele ouviu. Ele ouviu através dos servos do rei da Síria. Os servos do rei da Síria blasfemaram contra ele. Blasfemaram contra mim, o Deus de Israel. Porque os servos do rei da Síria disseram: vocês não vão vencer. Eu sei que o vosso Deus vos tirou com mão forte do Egito. Mas agora não. Agora nós somos mais fortes do que vocês. Desçam do vosso orgulho, da vossa arrogância, da vossa prepotência, porque nós vamos vencer essa guerra. E Deus estava dizendo através do profeta Isaías: eles estão blasfemando contra mim. Então, eis que meterei nele um espírito. Quem manda em tudo, gente? Quem lembra de Saul? Que o próprio Deus permitiu que um espírito maligno, a palavra diz que um espírito maligno da parte de Deus, podia ser um espírito bom, né? Um anjo. Não. Um espírito maligno enviado da parte de Deus foi com Saul e perturbavam. O homem ficava tão perturbado, só melhorava quando Davi era chamado para dedilhar, tocar a harpa. Aí ele se sentia bem. Quando Davi fazia as orações, cantava ao Senhor, aí ele tinha paz. Mas quem enviou esse espírito? Quem deixou que esse espírito fosse de encontro com Saul? Próprio Deus. Veja o controle de Deus. Deus usa tudo como Ele quer, a favor do reino dele. Como Deus quer, a favor do reino dele.
Deus envia anjos para entregar a bênção, para dar livramento, para abrir portas, para fechar portas, para falar com os filhos dele aqui na terra, os filhos de Deus aqui na terra. Deus usa. E Deus usa os maus, né, os anjos que são ruins, os anjos caídos também, para operar coisas e fazer coisas em prol da vida de um servo de Deus também. Por que Deus faz isso? Porque Deus, em tudo, ele tem um projeto e o projeto dele não é cancelado. Não se pode cancelar os projetos de Deus. Deus, ele tem um projeto. Ele deu o projeto para... Ele chamou Noé, para Noé desenhar a arca, né? Para escrever lá o tamanho, como é que seria. Ele não deu o tamanho da arca. Ele não escreveu, pediu para que Moisés escrevesse os compartimentos que a arca deveria levar, de qual a madeira que se deveria utilizar, quais eram os animais que deveriam entrar. Deus não deu todo esse projeto para Noé. Para quê? Porque Noé não sabia, nem imaginava o que era uma arca. Nem imaginava que haveria o dilúvio. Mas aí Deus dá o projeto. E alguém conseguiu cancelar o projeto de Deus? Não. Então Deus queria colocar Davi no lugar de Saul. Alguém conseguiu atrapalhar o projeto de Deus? Não. Até um espírito maligno da parte dele ele enviou. Para quê? Para que Davi fosse aos poucos sendo colocado naquele reinado. Os projetos de Deus na minha vida, na tua vida, não podem ser cancelados. Deus, quando tem para fazer algo na nossa vida, Ele vai até o fim. Preste atenção. Eu ouvi um testemunho ontem, interessante, e eu quero compartilhar. Quem já ouviu, amém. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Uma irmã, ela disse que estava vivendo o tempo das vacas magras. Quem não está vivendo, graças a Deus por isso. Mas quem está passando por isso, está entendendo o que eu quero dizer. É aquele tempo que você quer e você não pode. Ou você até usa, eu queria, porque você sabe que já não pode. Só fica no quero, porque você não pode ter. E ela disse que ela queria comprar um sofá para a sala dela. A sala dela era grande. E o marido, mas ela foram na loja comprar. E ela disse que passou de frente a uma loja e viu um sofá maravilhoso. Pensa num sofá bom. Era do jeito que ela queria. Grande. A sala dela é grande, então era tudo que ela queria. Quando ela e o marido foram ver o valor do sofá, era demasiado para o orçamento deles. E nós entendemos, quando nós não podemos, é melhor não arriscar, para que depois não quebramos a cara. Então eles foram para outra loja, chegaram lá, o marido viu um sofazinho, daqueles mesmo reles, que se diz assim, mesmo assim, magrinho, sabe, sem volume, o sofá mais barato que você possa imaginar, ou seja, sem qualidade, porque um sofá bom, de qualidade, é caro. O marido então disse, não, nós não podemos comprar aquele porque está fora do nosso orçamento, então vamos comprar esse. E ela olhou para aquele sofá e ela disse, Deus, eu não gosto desse sofá. Eu não quero esse sofá, eu não gosto do sofá, eu não gostei do sofá, isso não é para mim, eu não quero esse sofá. Aí o marido, mulher, tenta compreender, nós estamos a começar agora, compramos esse sofá e depois, futuramente, né, quando Deus nos abençoar mais, nós trocamos o sofá. Mas ela não queria, ela queria aquele sofá. Isso já me aconteceu, gente. Eu quero esse. Eu até contei o testemunho da moto. Lembra da moto que eu contei aqui para vocês? Meu marido queria me dar uma moto, por causa do meu trabalho, mas ele queria o estilo dele. Nós fomos lá num evento de motos, em outra cidade, né? E aquilo lá, sabe que é marcas e mais marcas de motos e modelos, e nós fomos lá nesse evento. Chegamos lá, ele via as motos, mas era do gosto dele. E eu via as motos do meu gosto, e ele, isso não presta. Ele para mim, isso não presta, porque não era o estilo dele. Mas dentro do meu coração, eu queria aquela moto. Moto, aqui se fala moto, tá, aí é com moto. E eu falei, olha, deixa ele comprar a maneira dele, não me interessa. Se ele quiser comprar, pensei eu comigo. Mas no meu coração,
eu tinha um estilo de moto, um modelo de moto, que eu gostava muito. Fiquei com isso. Isso foi no mesmo dia. Por isso que você não precisa se preocupar. Deus sonda e conhece o teu coração. E Deus realiza desejos no nosso coração. No mesmo dia, voltamos, né, daquele evento de motos que teve naquela cidade. E fomos passar numa oficina, que é a oficina onde tinha a moto do meu filho. Ele tem uma moto pequena, de motocross, e o meu marido deixou lá para fazer a revisão dessa moto. E nós íamos pagar, e a moto é pequena, cabe bem no carro, porque o nosso carro é espaçoso, na parte de trás. E colocamos, meu marido foi lá pagar, eu fiquei dentro do carro, e meu marido, de repente, ele apareceu, abriu a porta do carro e falou assim, anda cá, anda cá. E eu, que foi? Anda aqui ver essa moto. E eu fui. Cheguei lá, era a moto do jeito que eu queria, o modelo que eu queria, a cor, sabe? Tudo. E ele falou assim, sobe em cima. Subi, senti-me bastante confortável, tinha os meus pés no chão, porque é importante quando você vai conduzir uma moto, tens que ter os pés no chão, alcançar os pés. Isso é importante, porque você tem que ter equilíbrio. Se você está aí no trânsito, vai se parar e não alcança com seus pés no chão, você vai cair. A não ser quando estava vendo os chineses, uns vídeos dos chineses, sabe o que eles fazem? As chinesas, elas são pequenas, têm as perninhas curtas. Aí quando chega na hora de parar, né, no semáforo, elas saltam da moto rapidamente e põe-se em pé do lado da moto. Eu não sei como é que elas fazem isso, mas elas conseguem. Ou se não, tem umas que quando está quase a parar, desce o descanso e fica assim parada com descanso. São formas e são motos grandes, mas elas querem conduzir aquelas motos, então elas têm que criar uma estratégia. A estratégia é essa. Ou tem umas que eu vi lá, que salta da moto antes de parar a moto e para com a moto ali e fica lá do lado de pé segurando, depois sobe rapidamente e segue caminho. E outras desce o descanso da moto. Mas cada um tem, né? Encontra a sua solução. Mas isso não é para mim, né? Nem saltar durante a moto, quando a moto estiver a andar, e nem descer com descanso. Então tem que ter os meus pés no chão. Eu sou grande, assim no sentido, tenho 1,70 m, mas tem mulheres que são pequenas, né? E não podem fazer nada. Nasceram assim, Deus quis assim, e a gente tem que respeitar. Quando você tem as pernas compridas, é muito mais fácil conduzir uma moto. Mas as outras motos eram bem maiores, né? O que meu marido queria eram motos muito grandes, até motos de viagem. E para mim, andar no dia a dia e fazer o meu trabalho, uma moto mais pequena chegava, não era necessário. E eu sentei-me na moto, senti-me confortável, os meus pés no chão, uma moto leve, tudo que eu queria. E naquele dia, Deus realizou o desejo do meu coração. Não falei isso para ninguém. Eu não falei para ninguém. Aí você não falou com o seu marido? Não, eu só falei, olha, eu gosto dessa. Mas não passava confiança. Isso não presta. Isso não presta. Para ele nunca prestava nada. Mas eu gostava do modelo da moto. Aí essa mulher disse que ela testemunhando que ela não gostou do sofá que o marido escolheu. Né? Ô Senhor, isso não é para mim. E a gente fala no nosso coração, né? Às vezes o seu marido quer uma coisa e você, isso não é para mim. Sabe o que você deve fazer? Eu falo sempre, não vale a pena discutir, não vale a pena se chatear, ficar entristecida, aborrecida, amuada, não vale a pena. Silene, o que eu devo fazer? Vai falar com Deus. O segredo da vitória de um cristão, de um servo autêntico de Deus, é você falar com aquele que tem o poder de mudar tudo e os corações também. Então, ela disse que não gostava, o marido disse, você vai ter que entender, nós não estamos vivendo uma fase fácil e nós não temos sofá, mas esse sofá chega e é o suficiente. Aí ela foi falar com Deus, Deus, o Senhor sabe que eu não gostei de sofá, não sabe? O Senhor sabe que eu não tenho condições de comprar aquele que eu gostei. Então, é o seguinte, eu vou orar. Ela já tinha o costume de levantar de madrugada a orar. Ela falou assim, nesses 10 dias, porque eles iam entregar, eles compraram aquele sofá, o segundo, que ela não gostou, o marido comprou, pagou, e depois de 10 dias eles iriam entregar na casa dela. Esse era o prazo que a loja deu, porque tinha muita demanda de trabalho, e 10 dias era o tempo suficiente para entregar o material, né? Entregar o artigo na casa deles. Ela ficou assim, né? Olha, eu vou orar e vou falar com Deus. E nesses 10 dias, ela orou,
Ela orou, ela orou, e ela orou, e ela orou, e ela falou com Deus. Resumindo, o que aconteceu? Passado 10 dias, ele já tinha até esquecido do sofá. Bateram na porta. E ela, né, o marido estava lá, recebeu, e ela foi chegando, ela não estava em casa. Quando ela chegou, e eles estavam lá todos transpirados, os que entregam o sofá, né, os funcionários da loja, o marido. E ela, mas o que está se passando? E ele, olha, o sofá não entra. Mas como assim não entra? Não, ele é uma peça única, não tem como, não tem como. Tentamos por essa porta, tentamos pela outra porta, tentamos para outra porta e nenhuma porta entra. E ela, ô Jesus, ela já sabia, né? Ela já sabia, porque a pessoa quando tem a pessoa de oração, gente, ela sabe, ela sabe que é o mover de Deus. Ô Jesus, e ela pensa, ô Jesus, olha Deus trabalhando. Tentaram, aí os funcionários da loja, olha, não tem como. Vou ligar com a direção lá da loja, com os superiores, e eu vou falar o que está se passando, e vou levar o sofá de volta, e depois vocês conversam com ele e veem o que vocês fazem. Resumindo, foram lá para a loja, chegaram lá, olha, o sofá não entra, nós não temos outro sofá com esse montante, né, que eles pagaram, mas vamos fazer o seguinte, nós devolvemos o dinheiro. E eles, então tá, devolvo o dinheiro. Pegaram o dinheiro. Aí ela falou assim, amor, vamos passar lá naquela loja que nós vimos aquele sofá. E ele, não começa que não temos dinheiro para isso. Temos que tentar achar um sofá mais barato. Só passar lá, só vamos passar, porque a mulher, eu falo que a mulher ela é insistente. E a mulher ela tem uma sabedoria. Olha, homens que estão me ouvindo. Mulher, eu tô falando mulher de Deus, tá? Porque tem essas mulheres aí que só o sangue, que só leva o marido pro buraco. Não tô falando dessa de Provérbios, que leva o homem para a porta da morte. Não estou dizendo isso, estou falando de mulheres de Deus. Quando eu sou mulher de Deus, de oração, escuta o que a mulher está falando, porque ela sabe. Deus, a mulher tem uma sensibilidade muito grande para ouvir a voz do Espírito de Deus. E ela diz para o marido, olha, só vamos passar lá, mais nada. Lá passaram, chegaram lá, uma grande promoção na loja. Ela ficou assim, uau, foi no sofá, o sofá, metade do preço. Aí ela falou assim, então, esse sofá aqui, há 10 dias, estava por esse preço e caiu assim tanto. Olha, todos esses sofás dessa marca, desse modelo, foram vendidos. Só esse que não foi vendido. Esse não sai. Já tem dias que nós estamos tentando vendê-lo e ele está aí parado. Então, nós fizemos essa grande promoção e ele está por esse valor. Ela disse que aquele dinheiro que ela havia comprado o sofá, que ela não gostou, ela pagou esse sofá e ainda sobrou um dinheirinho para ela. Você está vendo que quando você confia em Deus, parece que está tudo ruim, parece que não vai dar certo. É ou não é? Mas aí vem a intervenção de Deus na sua vida. O rei Ezequias, ele estava vivendo um momento opressor. Ele estava oprimido. E eu estou falando com pessoas que estão vivendo esses momentos que parece que tudo vai dar ruim. E Deus está falando, não, vai orar. Conversa comigo. Eu tenho a solução para o teu problema. Você precisa de uma solução? Vai falar comigo. Então o Senhor usou a boca do profeta Isaías e entregou essa mensagem para eles. Vai dizer ao profeta, vai dizer ao rei Ezequias que eu meterei nele um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra e nela eu farei cair morto a espada. Acabou. Quem falou? O próprio Deus. Gente, é incrível. É Deus. Deus falou. Fica tranquilo, Ezequias. Ele está jurando vocês que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai destruir isso, que vai pegar isso. Tranquilo. O fim dele, eu já determinei. Por isso que eu falo, quando Deus fala alguma coisa para você, é porque ele já viu o fim. Talvez Deus te prometeu algo aí que você fala assim, isso é impossível. Mas ele já viu o fim e ele viu o que vai acontecer. Então você vai confiar no que Deus falou com você.
A palavra de Deus no livro de Isaías 37, versículo 36. Eu tenho o meu nariz hoje entupido de alergia, sabe? Tô cheia de alergia, tá? Custa me falar. Eu espero que você compreenda-me bem, mas tem dias que não é uma alergia assim do tempo, não sei explicar. Principalmente quando tem muito pólen no ar, eu fico assim muito alérgica. Mas tenho o meu nariz entupido, tô com muita dificuldade de falar. Mas eu espero que você entenda bem a mensagem. A palavra de Deus diz assim, versículo 36. Então saiu o anjo do Senhor. Lá no versículo 6, 37, 6, 37, 7. Eis que meterei nele um espírito. Parte de Deus. Aí depois, então saiu o anjo do Senhor e feriu. Quem? O arraial dos assírios e 185.000 homens foram mortos pelo anjo. Quando o restante se levantou pela manhã, começaram a ver cadáveres e mais cadáveres estendidos sobre o arraial. Senaqueribe, que isso? Imagina, gente, em uma noite. Não estou a falar de 18.000, não estou a falar de 8.000, não, 3.000 homens, não. 185.000 homens. Quem é que não fica desesperado? Que isso? Em uma só noite. Eles nem viram nada. O restante que acordou de manhã não ouviu barulho. Não viram nada. O anjo foi passando com a espada. Foram caindo todos. Sabe quando você dá um ataque súbito, a pessoa cai? É a mesma coisa. O anjo passou com a espada, caíram todos mortos. Gente, isso é muito forte. Só não entende a mensagem quem não quer entender. O rei Senaqueribe ouve isso e ficou apavorado. Quem somos nós agora para lutar com o povo de Israel? Quem somos nós? Só que, olha o arraial, cadáveres e mais cadáveres estendidos sobre o arraial. Quem somos nós? Ele vai, se levanta, vai embora, foi para Nínive e lá continua a vida dele. Só que um dia, porque Deus falou o quê? O que Deus falou lá no 7? Meterei nele um espírito e ele, ao ouvir certo rumor, que rumor era esse? A morte dos seus soldados, ele vai voltar para a terra dele. Até aí aconteceu. Mas aí havia a outra segunda parte, qual era? E nela eu farei cair morto a espada. Falta a segunda parte. Quando ele estava lá na casa de Niroski, que era o deus dele, adorando ao seu Deus, entra os seus filhos, Adrameleque e Sarezer. Eram os dois filhos do rei Senaqueribe. Os meninos vieram com má intenção, feriram o pai à espada. Depois eles fugiram para outra terra. E a palavra diz que ele caiu morto. E o outro filho, que chamava Esar-Adon, reinou no lugar de Senaqueribe. Tanta ameaça, tanta coisa que eu vou fazer, vou destruir, vou matar, vou pegar, vou fazer e vai fazer um só bradar de Deus. Caiu tudo. Porque o nosso Deus não mente. Não retrocede com a palavra dele vazia, antes faz aquilo que apraz o coração dele. Então Deus conhece você, conhece a angústia da sua alma, conhece a tristeza que está dentro de você e a incerteza do que virá do futuro. E Deus está falando, eu tenho esta palavra para você. Assim como eu fui com o rei Ezequias e o seu reinado, eu serei com você. Deus está falando com você aqui. Assim como eu fui com aquele rei, naquele dia de angústia, de vergonha, de opressão, eu sou contigo nesta hora. Você não precisa ficar aí preocupado, Deus está dizendo para você.
Porque os desejos do seu coração, Deus vai realizar. Até os detalhes. Tem pessoas aqui que falaram detalhes. Senhor, eu queria tanto assim, assim, assim. Deus está falando assim, eu vou realizar o que está no seu coração. Então você vai descansar a sua alma, descansar o seu espírito, porque Deus mandou o profeta Isaías falar que era para ele não temer. Diz ao rei Ezequias, não temas por causa das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Não precisa temer. O que se levantou aí para tirar sua paz? O que se levantou para deixar você assim desgovernado? O rei Ezequias estava desgovernado completamente. Mas aí vem um profeta de Deus e coloca ele no caminho de novo. E está vindo esta palavra para você, te colocando no caminho que você se sente perdido. Então, tudo Deus tem o quê? Controle. A alma de todo ser vivente está nas mãos dele. Então, eu vou ficar o quê? Tranquila. Está acontecendo coisas aí que você não está vendo. Mas a mão de Deus já está agindo. Tem pessoas no arraial que estão juntos contra a sua vida e Deus está dizendo, um anjo está lá, está passando a espada e está caindo todos mortos no chão. É espiritualmente falando, tem pessoas que estão entendendo a mensagem de Deus. O anjo já foi enviado com a espada. E a espada desembainhada significa a justiça de Deus. A justiça de Deus está prevalecendo. Então o homem pode fazer seus planos. Eu vou frustrar os planos dessas pessoas. E Deus está dizendo assim, eu realizo o desejo do coração. E os mínimos detalhes eu vou realizar na sua vida. Basta você crer e confiar na minha palavra. Assim diz o Senhor para você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz, Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.